Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula da série de modelagem de personagem com o Blender. Bem, nesta aulinha aqui que eu já estou no programa, eu estarei fazendo algumas considerações, falando algumas coisas com relação ao programa para dar procedência na modelagem de um personagem. Bem, primeiramente, qual versão eu estou usando do Blender? Eu estou usando atualmente a versão 2.66a. Por que eu estou dizendo a versão do meu programa? Porque o Blender é um software que evolui muito rápido. Essa versão lançou agora no início de 2013. É, então, não sei quando você vai estar fazendo essas aulas, mas de repente você vai fazer no futuro, já pode estar numa versão bem mais avançada. Enfim, apesar dessas aulas serem para quem já tem uma noção básica do Blender, eu estarei fazendo algumas pequenas considerações com relação à navegação e as teclas de atalho que eu estaria usando durante as aulas. Mas, enfim, tem um adendo. Se você não tem nenhuma noção básica do Blender, pare essa aula e volte a fazer as aulas básicas. Aprenda o básico e depois volte nessa aula de modelagem de personagem. Bem, primeiramente, eu quero abordar um pouquinho com relação à interface, que você já deve saber, considerando que você já sabe o básico. Se você abrir o Blender, você está nessa tela, que é a configuração padrão de fábrica, que é onde eu tenho minha câmera, o meu objeto e minha luz. Para selecionar o objeto, é o botão direito, ao contrário de outros programas que normalmente é o botão esquerdo. Bem, eu tenho minha área de trabalho, ou viewport, ou também chamada de 3D View. Eu estarei chamando desses três nomes durante as aulas. Eu tenho minha timeline e o meu painel, onde tem um painel de renderização, tenho de materiais, de texturas, partículas, os modificadores, enfim. E aqui também eu tenho um outliner que lista todos os meus objetos da cena. Eu tenho aqui o botão de salvar também, as configurações, as opções padrões que tem em qualquer programa, que é salvar, abrir, importar, exportar. Enfim, esse é só um adendo com relação à interface, que eu considero que você já saiba, eu só estou citando. Bem, dando procedência aqui com relação à navegação. Como você já deve saber, para rotacionar a tela do Blender com relação ao meu objeto, ou câmera, ou luz, eu apenas seguro o botão Scroll, o botão do meio do mouse, e mexo o meu mouse, que ele rotacionará em volta de um objeto, ou a câmera ou a luz, ou uma curva, enfim, ou um elemento do 3D. Para movimentar minha tela, eu seguro Shift e pressiono o botão do meio do mouse. Para me dar zoom, eu simplesmente rodo a rodinha do mouse, o scroll, para me retroceder e ir para frente da minha área de trabalho. E também, durante as aulas, eu estaria alternando entre visões. Eu alterno entre visões de forma espontânea, rapidamente, através da tecla Z. No caso, eu estou aqui na visão de sólidos, visão sólida, e tem a visão wireframe, onde o objeto fica mostrando apenas suas arestas, seus vértices, enfim, seu polígono de forma diferente. Desculpa, de forma transparente. Eu também posso alternar aqui, Viewport Shading, entre Solid e Wireframe, mas eu costumo usar apenas a tecla Z. Eu também posso alternar entre visão de perspectiva e ortográfica. A visão perspectiva, a distância com relação ao teu objeto, a forma como vai me apresentar, vai influenciar. No caso, perspectiva é o que você vê, o que o seu olho vê. Se você deixar uma caneta perto do seu olho, próximo ao seu olho, provavelmente ela vai estar maior na sua visão com relação a uma casa. Isso é perspectiva de forma bem simples. E a visão ortográfica, onde a distância não influencia na hora da visão da câmera, onde tamanho é igual para todos. É uma ótima maneira de você arrumar a proporção dos objetos, porque a distância não influencia de como você vai visualizar o objeto. Para alternar entre ortográfica e perspectiva, é a tecla 5 do teclado numérico. Bem, dando continuidade aqui, eu já abordei um pouquinho questão a navegação. Bem, e também tem uma tecla que eu utilizo muito, demais. No caso, durante a modelagem, por exemplo, eu quero que meu eixo de rotação seja a câmera. Só que eu vou rotacionar, veja, a minha rotação ainda é o cubo.
Mas como é que eu faço para centralizar meu eixo de rotação na câmera? Eu aperto a tecla Delete do meu teclado numérico. Eu aperto Delete, o meu eixo de rotação ficará na câmera. Eu posso até distanciar que continuar na câmera. Eu quero na minha luz, eu aperto o Delete do teclado numérico, também meu eixo de rotação ficará na luz. Isso é muito importante na hora da modelagem, para a visão não ficar perdida, porque durante a modelagem, se o cenário ficar muito grande ou o personagem ficar muito complexo, pode acontecer do seu eixo de rotação ficar numa parte muito distante que você não queira. Por exemplo, num ponto vazio, num ponto que você não queira trabalhar. Por isso, da tecla Delete ser muito importante. É uma tecla que eu utilizarei muito durante as aulas. Então, se você vê que a visão estará centralizando em um local de repente, é porque eu usei a tecla Delete do teclado numérico. Bem, e durante as aulas também eu estarei usando o Screencast Key, que mostrará todas as teclas que eu estarei usando durante as aulas. No caso, se eu aperto o A, se eu aperto o B, estará mostrando aqui na parte inferior esquerda. E também, durante as aulas, eu estarei alternando entre um modo de edição e um modo objeto. Para alternar entre eles, clico no modo de objeto, eu mexo no objeto como um todo. E modo de edição eu mexo no objeto em si, que é para mexer nos vértices, nos polígonos. E também durante as aulas estarei mexendo muito no painel de ferramenta, que é aqui Object Tools, Widget Tools, que são as ferramentas do Blender, que tem o Smooth, Duplicate Object, Delete, Join, tem o Merge, e ele é acessível a partir do T. Eu estarei apertando muito a tecla T. Se o painel de ferramentas aparecer de repente para mim estar utilizando, é porque eu apertei a tecla T. E no painel de propriedades, que é através da tecla N, que eu mexo nas coordenadas do objeto, adiciono um background, mexo no display do objeto, que depois nas aulas, se houver necessidade, eu estarei citando também, se for de influenciar na modelagem do personagem. Bem, aqui vai estar mostrando todas as teclas que eu estarei apertando durante as aulas. Bem, e com relação à minha manipulação dentro do ambiente 3D. Bem, como é um software 3D, ele mexe com as três coordenadas, altura, largura e profundidade. Como é que eu mexo nesses eixos? No caso, eu tenho o eixo Z, que é esse azul, o eixo Y, que é o verde, e o X, que é o vermelho. Bem, ou seja, o Z é profundidade, o Y é altura e a vermelha, que é o X, é minha largura. E como é que eu manipulo meu objeto dentro dessas coordenadas, dentro desses eixos? Bem, através da tecla G. Quando eu seleciono meu objeto, aperto G, ele agarrará o objeto. No caso, eu apertei G no meu cubo, estou movimentando com o mouse para deixar onde eu quero, eu aperto o botão esquerdo. Corretamente, deixei meu objeto ali onde eu desejo. Para rotacionar é a tecla R. E para escalonar meu objeto é a tecla S. Legal, mas só que tem alguma maneira de eu estar, como posso dizer, mexendo no meu objeto de forma mais precisa com relação aos eixos? Tem. Por exemplo, eu estarei apertando a tecla G agora. Estou com o meu objeto mexendo, mas eu quero movimentar o meu objeto apenas no eixo Y. Eu aperto o Y do meu teclado. Aí estou mexendo apenas no eixo Y. Se eu quero fazer no eixo X, eu faço apenas no eixo X. Funciona da mesma maneira para rotação e escalonamento. Se eu aperto S, X, ele mexe na escala do objeto apenas no eixo X. No Z, a mesma coisa. Beleza, mas se eu quero movimentar em todos os eixos, menos no Z, eu aperto, no caso, o S e aperto Shift Z. Ele movimenta em todos os eixos, menos no Z. Vou fazer uma demonstração assim com Grab, que é o de mover. G, Shift Z. Aí ele movimenta em todos os eixos, menos no Z. Correto. Essas são algumas teclas que eu estou abordando. E para mim adicionar objeto na minha cena, eu faço utilização da tecla do atalho Shift A. No caso, eu vou adicionar Suzanne, que você deve conhecer, que é um objeto por padrão do Blender, que é bem conhecida. A Suzanne, que é um macaquinho já modelado. Você pode fazer teste de shards, enfim, pode até compor seu trabalho. Vou fazer através do Shift A e naveguei no menuzinho, adicionei a minha Suzanne.
E também, como eu já disse antes, para alternar entre o modo objeto, que mexe no objeto como um todo, e para mexer no objeto em si, ou você vem aqui nesse botãozinho do lado do Viewport Shading e mexe entre os modos. No caso, tem o Edit Mode que você mexe no objeto em si. E beleza. Aqui é a mesma coisa, G, R, S. E como que eu faço para selecionar os meus vértices, no objeto em si, os meus vértices, nos polígonos, nas faces? Bem, aqui eu estou no modo de seleção por vértices. Para mim selecionar ele é com o botão direito, normalmente, assim como no modo objeto. Estou selecionando aqui. E se eu quiser selecionar mais de um, eu seguro a tecla Shift e aperto o botão direito em cima do vértice que eu desejo selecionar. Eu posso fazer isso com quantos vértices eu quiser. Beleza, mas eu quero selecionar uma edge, que é a interligação entre dois vértices. Eu posso alternar com o Ctrl Tab, que alterar Mesh Select Mode. Você alternará no modo de seleção de como você selecionar seus polígonos. No caso, vou selecionar por faces. Aqui, ó, ficará um pontinho no meio e selecionar por faces. E é da mesma maneira. R para rotacionar, S para escalonar, G para mover, GY para mover só no eixo Y. É da mesma maneira do modo objeto. Correto. Mas tem alguma maneira de eu selecionar mais de um vértice sem ficar clicando com o botão Shift e mais o direito? Tem sim. Eu posso apertar a tecla B que eu abrirei uma caixa. O que essa caixa faz? Tudo que ficar dentro dela será selecionado. Para mim explicar melhor, estarei alternando para o modo de vértice. Apertarei B. Beleza, formou uma cruz aqui no meu cursor. Eu pego ela, seguro o mouse e puxo. Tudo ficou dentro da minha caixa, foi selecionado. E se eu quiser desselecionar esses vértices? Eu posso apertar a tecla A, ela seleciona todos os vértices ou objetos da minha cena. E se tiver alguma coisa selecionada e você apertar, ela deseleciona tudo. Correto? Beleza, existe outra maneira de mim selecionar meus objetos? Existe, através da tecla C, que ele forma uma bolinha que pode ser redimensionada através do scroll do mouse, e você simplesmente tecla com o botão esquerdo do mouse onde você quer selecionar. Funciona da mesma maneira no modo objeto, tanto com B, para selecionar pode ser o A também, com C também funciona da mesma maneira, correto? Isso é mais uma noçãozinha para você estar como é que fala? Dando procedência nas aulas. Bem, correto. Isso é o base de navegação. Beleza, mas eu quero estar subdividindo meu objeto, criando mais vértices. Bem, eu posso estar dando Ctrl R, que ele corta o meu objeto. No caso, eu dei Ctrl R. Conforme eu mexo o meu cursor, o mouse, ele estará me mostrando uma linha rosa, que é onde eu estarei mostrando para ele em que loop eu irei fazer uma aulinha explicando o que é loop, que é um conceito um tanto complicado. Na próxima aula você estará sabendo o que é loop, mas nessa aula eu estarei explicando brevemente, bem de leve. Na próxima aula você estará sabendo o que é loop, os edge loops. Mas enfim, o R estará mostrando aonde eu estarei selecionando para cortar. No caso, eu quero cortar aqui. O botão esquerdo para concluir, que eu quero aqui. Beleza, ele criou os meus vértices e cortou. Agora, aonde eu vou deixar? Aqui no cantinho. Beleza, ele criou meus mais vértices, mais faces e mais edges para mim estar editando. E posso estar movendo com G, com R, com S. Existe mais maneira de me cortar meu objeto? Existe o Knife, que é com a tecla K, que ela serve para cortar o meu objeto. No caso, com o botão esquerdo, eu clico em uma área, ele vai setar uma linha, e conforme você vai clicando, ele vai fazendo pontos, e você vai puxando onde você quer cortar. No caso, eu vou fazer uma área redonda aqui, e para mim concluir que eu quero fazer isso, eu aperto Enter. Correto, eu cortei meu objeto. Mas legal, mas existe outra maneira de mim fazer isso? De eu estar fazendo isso? Sim, eu posso também
estar subdividindo meu objeto. Eu posso, por exemplo, eu vou estar fazendo utilização da tecla A, seleciono todo o meu objeto, aperto a tecla W, que abrirá um menuzinho, onde eu tenho várias opções, merge, remove doubles, que eu estarei abordando durante as aulas, não tem necessidade de estar abordando agora. Subdivide, ele vai subdividir todos os meus polígonos, todas as minhas edges, criando os mais vértices, polígonos, edges, enfim. Meu objeto ficará mais subdividido, dando mais possibilidades de edição. Beleza, mas existe um comando muito importante no Blender, que é o Extrude. No caso, eu estarei selecionando aqui com B. No caso, eu apertarei a tecla E. Ele estará criando novas faces, novos vértices, novos edges, novos polígonos a partir da forma pré-definida que eu selecionei anteriormente. No caso, se eu selecionar esta área e apertar E, sairá os polígonos interligados com essa seleção. No caso, veja, e assim eu posso manipular com a tecla G, R e S. Enfim, correto? Eu posso fazer isso também só com um vértice, ou só com uma edge, ou só com um polígono. Esse é o comando Extrude. E também eu posso estar fazendo duplicação do meu objeto. Como é que eu duplico o meu objeto? Através do Shift A. Eu seleciono meu objeto, vou selecionar apenas essa arinha aqui, com a tecla B. Opa, aqui. Não, vou selecionar essa área. Aperto o Shift D e meu objeto estará sendo duplicado. Correto, pessoal? Esses são os comandinhos básicos com o Blender. E também existe um novo comando que eu não me recordo ao certo se foi na versão 2.65 ou 2.66. Agora no Blender é possível você movimentar vértices ou um grupo de vértices em um segmento. No caso, se eu aperto o G aqui duas vezes, ele vai movimentar dentro do limite das linhas adjacentes. Correto? No caso, eu vou selecionar aqui. Opa. Eu vou selecionar aqui. Eu vou apertar G duas vezes. Aí, ó. Ele movimenta só nas linhas adjacentes. Ele não vai movimentar livremente durante o X, o Y e o Z. Durante a modelagem do personagem você vai ver uma utilidade a mais para esta tecla de atalho. Bem, e a visão do Blender, existe visões pré-definidas, que é a visão frontal, que pode ser acessível através do teclado numérico, que é a tecla número 1, teclado numérico. Legal, e como é que eu faço para fazer a visão de trás do meu objeto? Eu aperto Ctrl 1 do teclado numérico e vai ver a visão de trás. Eu vou adicionar minha Suzane aqui, para ser mais fácil. Vou na visão frontal, estou vendo a frente do objeto. A parte traseira, Ctrl 1. Eu quero ver a visão lateral. Aperto a tecla 3 do teclado numérico. E para ver o outro lado, Ctrl 3. Ver a visão do topo, 7. Ver a visão de baixo, Ctrl 7. Correto? Essa é uma das maneiras de você manipular seu objeto, manipular sua visão dentro do Blender. Bem, eu já abordei aqui a tecla G, R, S, N, T, Shift A. Isso já é um básico para você estava já dando procedência na modelagem do personagem. Pessoal, e também um detalhinho muito importante durante as aulas, que faz parte do meu fluxo de trabalho. Durante as aulas, você não vai ver eu alternando muito entre as visões, que é a visão topo e a parte superior. Eu costumo mais utilizar o botão do meio do mouse. Apesar do Blender trabalhar nas três dimensões, que é altura e profundidade, ele manipula o objeto com relação à sua visão. Bem, para simplificar, eu estarei dando um exemplo aqui. Eu estarei adicionando um plane, correto? Eu estarei rotacionando ele aqui no Y, depois rotacionarei no eixo Z, deixarei ele aqui. Agora adicionarei um cubo. Correto. Apesar das visões serem em três dimensões, durante as aulas você vai ver o modelando e vai falar:
Nossa, como é que ele conseguiu deixar tão corretamente a curva, o polígono tão corretamente certo na topologia, na anatomia do personagem? Bem, como eu disse, o Blender ele trabalha com base na visão, movimentação do objeto. No caso, eu deixarei aqui no meu plane, e se eu quiser, legal, e se eu quiser deixar ele aqui no canto sem alternar, sem tirar ele da rente do objeto. No caso, olha, está rente, ó, com o objeto aqui mexer com ele para lá, sem mexer nessa intersecção do jeito que eu quero. Eu posso estar fazendo assim. No caso, eu fico de frente para o objeto, na visão ortográfica. Perspectiva pode influenciar. No caso, nessa visão, como eu estou de frente para o plane, eu mexerei no meu cubo, ó, ele estará mexendo num plano 2D, tá vendo? Ele está mexendo no meu objeto num plano 2D, não no 3D. Agora, por isso que vem aquele negócio, eu quero movimentar no eixo Z, GZ. É porque se você não setar o seu eixo, ele vai movimentar de acordo com a sua visão. No caso, como eu estou rente com o plane, eu movimento aqui, ó, ele está movimentando de acordo com o plane. Agora, se eu virar um pouquinho para cá, eu movimento ele não movimenta rente com o plane. Correto, pessoal? Apesar do Blender ser em 3 dimensões, se você não setar seu eixo, no caso G ou X, G, Z, ele movimentará de acordo com a sua visão. Correto, pessoal? Também um pequeno atalho que eu não citei. Se você apertar a tecla R 2 vezes, ele fará a mesma coisa. Ele rotacionará o objeto de acordo com a sua visão, coordenando a rotação de acordo com o mouse. Veja. Correto, pessoal? Esses são alguns conceitos básicos que eu queria estar abordando aqui, para que você não tenha dificuldade durante as aulas. Bem, você pode ter percebido que eu tenho alguns problemas de dicção, isso é uma coisa que eu não nego, porém isso não vai influenciar nas aulas, é um problema que eu tenho, eu não posso negar, eu tento melhorar, conforme vai indo, eu vou fazendo testes para melhorar minha dicção, mas é um problema que eu tenho, mas enfim, isso não vai influenciar. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!